Olá, sétimo ano, aqui é a professora Neudes com mais uma aula de matemática e hoje a gente vai ver aqui as atividades referentes à multiplicação com números racionais. Então, a gente já aprendeu adição e subtração com números racionais, agora a gente vai multiplicar números racionais, certo? Então, eu tenho aqui atividade número 11, calcule. Letra A, tem letra B, C e D, certo? Letra A, 1/6 vezes 1/2. Então, eu vou copiar aqui. Letra A é 1/6 vezes 1/2. Olha, a diferença da multiplicação e da divisão de fração para a adição e subtração que você não precisa procurar MMC, certo? É bem diferente a forma de resolver. Por quê? Para me multiplicar fração por fração, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Nada de conservar denominadores aqui na multiplicação. Você multiplica tudo. 1 vezes 1 é 1. 6 vezes 2 é 12. E tá pronto, certo? É só isso. No caso aqui não tem jogo de sinal, porque todas elas são positivas, tá? Letra B, 4/6 vezes 3/5. Aí você, 4/6 vezes 3/5. Multiplica, 4 vezes 3, 12. Agora embaixo, ou seja, denominador com denominador. 6 vezes 5, 30. Lembrando, pessoal, que quando você tem, aqui não dá para simplificar, tá? Por isso ficou assim, mas aqui dá para dividir. Vamos começar dividindo por 2, certo? 12 para 2 são 6. 30 para 2 são 15. Por isso que eu disse, vamos começar pelo 2, porque ainda dá de dividir, tá vendo? Que 6 e 15 ambos dividem por 3. 6 dividido para 3 são 2. 15 para 3 são 5. E agora, ainda dá para dividir? Não. Aqui nós encontramos uma fração irredutível, ou seja, não tem como mais reduzi-la, ok? Aí, você faz aqui a letra C e a letra D, certo? Na questão 12, nós temos um probleminha muito simples de resolver. Vejam bem, a avó de Pedro faz biscoitos para servir a seus netos usando os seguintes ingredientes. Olha só os ingredientes do biscoito que ela faz, dos biscoitos. Biscoitos doces. Ingredientes: uma meia xícara de chá de açúcar, 200 gramas de manteiga, 2 xícaras e meia de chá, né, xícara de chá de farinha de trigo, manteiga e farinha de trigo para untar e polvilhar. Aqui não tem a quantidade, né, porque é separado. Você vai usar um pouquinho de manteiga na mão, tá? Aliás, um pouco de manteiga para untar a forma, não é aquele de passar manteiga na mão para enrolar, é para passar na forma. E você vai usar um pouquinho de trigo para polvilhar a forma antes de colocar os biscoitos. Bom, mas o problema vem aqui. Certo dia, Pedro levou alguns amigos à casa da avó e ela teve de dobrar essa quantidade de ingredientes. Reproduza a nova quantidade de ingredientes que ela usou nesse dia. Dobrar, gente, é multiplicar por 2, não é isso? Então, você vai pegar essa receita e vai multiplicar por 2 cada ingrediente, só não esse último aqui, tá? 2 vezes 1/2, 2 vezes 200 gramas, 2 vezes 2 xícaras e meia, tá? Você vai copiar aqui, você vai copiar assim, ó. 2 vezes 1,2. Oh, meu Deus, só quero falar 1,2. 1/2. Aí você multiplica numerador com numerador. Note que não tem denominador aqui. Quando não tem, é o número 1, tá? Só para a gente ter com que multiplicar aqui, tá? 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Aí você escreve. Isso aqui é o quê? Vai ficar 2 dividido para 2 é quanto? 1.
Porque duas meias xícaras, você pega meia xícara com meia xícara, não vai dar uma xícara, por isso que o resultado é 1. Então, ela vai usar o quê? Uma xícara de açúcar. Aí você escreve xícara de açúcar. Aí escreve bonitinho, certo? Aí você vai agora multiplicar a manteiga por 2. 2 vezes 200. Aí você coloca 2 vezes 200. Dá quanto, gente? 400. Aí você escreve 400 o quê? Gramas de manteiga. Então, você não está dobrando. Então, em vez dela usar 200 gramas de manteiga, ela teve que aumentar, porque aumentou o número de pessoas, certo? Então, vai usar 400 gramas. E 2 vezes 2,5. Então, vamos lá? 2 vezes 2 xícaras e meia. Nessa daqui, nós temos antes de multiplicar, a gente tem que transformar aqui, tá? Eu vou, aqui, dar uma organizada, tá? Vai ficar assim, 2 vezes o quê? Note que eu tenho 2 xícaras e mais meia xícara, não é isso? Então, eu multiplico, eu vou transformar essa fração numa fração mista, certo? Para mim transformar uma fração, essa aqui aliás, essa aqui é uma fração mista, eu vou transformar ela numa fração imprópria, tá? Eu multiplico o denominador por esse número inteiro e somo com esse aqui, tá? 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. 5 meios. Se você pegar 5 meia xícara, você vai ter 2 xícaras e meia, não é isso? Pegue 5 xícaras por meio. Aí depois você junta para você ver, vai dar 2 xícaras e meia. Então, agora, dessa forma aqui, tem como eu multiplicar. 2 vezes 5 é igual a 10. E aqui, já aprendemos que tem o número 1, né? 1 vezes 2, 2. Se você notar aqui, olha, se você prestar atenção, você nota que dá para dividir 10 para 2 são 5. Então, vai dar 5 o quê? O que mesmo? 5 xícaras de farinha de trigo. E você escreve 5 xícaras de farinha de trigo, ok, pessoal? E nós temos aqui a atividade número 13. Também é um problema. Em uma festa, 2/3 do total de doces eram de chocolate e dos restantes, 1/4 continha baunilha. Que fração do total de doces continha baunilha? Olha só, se a gente pegasse os doces e dividisse em 3 partes iguais, 2 partes eram de quê? De chocolate, certo? Para cada 3 doces, 2 eram de chocolate. E o restante dos doces, 1/4 continha baunilha. Que fração do total de doces continha baunilha? Então, a gente tem que encontrar a quantidade de doces que utilizava baunilha. Então, como a gente deve fazer? A gente já sabe que o total de doces é 3/3, ou seja, 3 partes. 2 partes é de chocolate. Sobrou o quê? 1/3. Sobrou o quê? 1/3, certo? Desse 1/3 aqui, 1/4 é de baunilha. Então, nós queremos descobrir qual é a fração que representa a quantidade de doces que contém baunilha. Então, basta você multiplicar 1/3 vezes 1/4, certo? Aí, você multiplica e você tem a resposta. 1 vezes 1 coloca aqui, 3 vezes 4 coloca aqui, depois você responde o problema, tá? A pergunta é, que fração do total de doces continha baunilha? E você vai escrever. A fração dos doces que continha baunilha é... Aí pega a resposta que você achou aqui e coloca, ok, pessoal? Temos aqui agora a atividade número 14. Calcule. Calcular o quê? Gente, nós temos aqui multiplicação de número decimal por fração, decimal por decimal, fração por decimal, fração por decimal, decimal vezes fração
e decimal vezes decimal. Vocês já sabem que para fazer qualquer operação com números racionais, quando um está na forma de número decimal, o outro na forma de fração, ou você transforma a fração em número decimal, ou transforma o número decimal em fração, certo? Então, eu vou fazer um primeiro exemplo aqui. Letra A, eu tenho mais 0,2 vezes menos 3 quartos, certo? O que eu vou fazer? No lugar de 0,2, eu vou transformar em fração. A gente já sabe que aqui é 2 décimos, né? Então, eu vou escrever 2 décimos vezes menos 3 quartos. Pronto, transformei tudo em fração. Agora, eu posso multiplicar aqui, certo? 2 vezes 3, 6. Lembrando que esse é mais e esse é menos. Se você multiplica um número positivo vezes um negativo, mais com menos é menos, né? 10 vezes 4, 40. Agora, é só simplificar. 6 e 40 são números pares, divida, certo? 6 dividido para 3, aliás, 6 dividido para 2 são 3, 40 para 2 são 20. E está a resposta. E agora eu vou fazer um exemplo de número decimal vezes número decimal. Olha, é 0,2 vezes menos 0,70. Como eu faço isso aqui? Olha, você pode multiplicar 2 vezes 70, você sabe dar 140, né? Mas vamos fazer a conta, eu vou colocar bem aqui, 0,2 vezes 0,70, tá? 0,70. Eu coloquei assim um pouco estranho, deixa eu... Pronto. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14, não é isso? Então, deu esse número aqui, mas olha a vírgula, onde ela vai ficar? Aqui, aqui, aqui ou aqui? Então, para isso, eu conto quantas casas decimais eu tenho, certo? Aí você vai contar as casas decimais. Olha só, eu fiz logo a outra, multipliquei pelo segundo algarismo aqui para ficar melhor para mim explicar isso aqui para vocês. Olha só, vamos lá rapidinho. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 7, 14, né? 2 vezes 0 aqui vai dar 0 também, né? 2 vezes 0, 0. Aí depois eu multiplico pelo segundo algarismo, que é o 0. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 0, 7 é 0, 0 vezes 0 é 0. Beleza. Agora, somando a primeira parcela com a segunda. 0, 4, 1 e 0. Para mim contar as casas decimais, para saber onde colocar a vírgula, eu conto as casas que tem depois da vírgula, tá? Eu tenho um aqui, mais 2 números aqui que estão do lado direito da vírgula, certo? Então, eu tenho 1, 2, 3. Aí, eu caminho aqui, ó, 1, 2, 3. A vírgula vem parar aqui. Então, a resposta é negativo, né? 0,14. É necessário colocar esse zero? Não. Só 0,14. Se colocar também não tá errado, certo? Então, eu fiz um exemplo com número em forma de fração, o outro com número em forma de número decimal.